Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que está ligado aqui no Casa de Deus em Casa, esse culto online. Nós estamos muito honrados, muito felizes de entrar aí na tua casa, aí no teu trabalho, onde você está cultuando conosco. É a casa de Deus, pertinho de você, onde você está, de maneira online, logicamente. Porém, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo que está presente aqui, está presente aí com você. Você acabou de ouvir alguns louvores. Esses louvores serviram para abrir o teu coração, para ligar a tua alma ao céu, para que você pudesse ouvir uma palavra vinda de lá também. E é para isso que nós estamos aqui. Eu sou o evangelista Rafael Dominicali e, de novo, é uma honra estar aqui falando com você. Por favor, fecha um pouquinho o bate-papo aí desse culto, deixa um joinha, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder, manda lá no grupo da sua família, no grupo do condomínio, no grupo do trabalho, porque tem gente que precisa ouvir da palavra de Deus e que seja através da tua vida, através da tua rede social. Amém? Glória a Deus, vamos juntos! Antes de entrar na palavra em si, eu quero contar um testemunho para você. A minha filha, quando ela tinha aí por volta dos seus 4 anos de idade, 3 para 4 anos de idade, ela sofreu um acidente em casa. E nesse acidente, ela, bem criancinha, ela já andava nessa época, mas ela foi brincar de engatinhar. Estava engatinhando em casa e, de repente, nessa brincadeira, estava ela e minha esposa em casa, nessa brincadeira, ela caiu com a boca no chão, bateu o dentinho no chão, e ela com os dentes de leite já na parte de cima, um desses dentes, ou melhor, os 2 dentes, mas um deles entrou mais, né? Acabou indo muito profundamente para dentro da gengiva, ao ponto da gengiva dela inchar totalmente e esse dente praticamente desaparecer. Minha esposa me ligou, eu estava no meu trabalho, eu trabalhava na cidade de Itupeva na época, e o que eu pude fazer eu fiz, eu saí rapidamente da empresa, fui até em casa. Nós procuramos uma dentista que fosse cirurgiã para poder nos atender de forma rápida, né, de bate-pronto. E encontramos essa essa dentista na cidade de Itatiba. Fomos correndo para lá. Chegando em Itatiba, a dentista tirou um raio-x, ela tinha um aparelho de raio-x ali no consultório dela, um consultório muito bom. E a notícia que nós não queríamos ouvir veio. A dentista condenou não só os dentes de leite da minha filha, mas também os dentes permanentes dela. E ela disse, olha pai, pelo que eu estou vendo aqui na radiografia, o dentinho de leite afetou o dente permanente da sua filha, e ao que tudo indica, esse dente permanente não poderá ser salvo. Nós precisaremos fazer uma cirurgia para retirada tanto do dente de leite, que se encravou na gengiva, quanto do dente permanente. Aquilo para mim soou como uma trovoada, não foi fácil ouvir aquilo. Mas, meu irmão, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o poder e a capacidade que Deus tem em resolver questões impossíveis. E o que eu fiz, meus irmãos? Eu não aceitei esse diagnóstico, coloquei minha esposa dentro do carro, coloquei minha filha dentro do carro, e falei, não, eu não aceito esse diagnóstico. Eu vou orar e Deus vai responder o que nós devemos fazer. E assim fizemos. Eu e minha esposa entramos numa batalha de oração, numa batalha de jejum, e Deus nos orientou no que fazer. À época, nós procuramos o nosso amado pastor emérito, pastor Jorge Navac, contamos o caso para ele, e ele prontamente nos convidou para irmos até ele. Ele falou, venham para cá, porque eu também quero orar pela Isabela. E nós fomos. Chegando na casa do pastor Jorge, ele estava nos aguardando na calçada, na frente da casa dele, ansioso, porque Deus havia falado com ele. Eu sei que eu já contei essa história, talvez alguns de vocês aí que estão cultuando conosco já devem ter até ouvido essa história, mas vale a pena ouvir de novo, porque glorifica o nome do Senhor. E Deus tinha falado com o pastor Jorge pouco antes de nós chegarmos ali, e a palavra que veio foi, eu sou aquele que corrige as imperfeições da face. Eu sou aquele, é Deus. Deus é o Deus que corrige
as imperfeições da face. Nós entramos ali na casa do pastor, ele orou pela Isabela, ele ungiu a Isabela, e nós saímos de lá crendo no milagre, crendo que esse Deus que corrige as imperfeições da face agiria com poder e grande glória na vida da minha filha e também na nossa vida, logicamente. Alguns dias depois, nós começamos a perceber que aquele dentinho que tinha sumido começou a aparecer. O inchaço da gengiva sumiu, desapareceu, e aquele dentinho começou a apontar de novo. Nós havíamos marcado um retorno com a dentista para podermos fazer o pré-cirúrgico. Então ela teria que fazer uma nova radiografia e fazer uma análise de como que estava ali a situação da Isabela. E nós fomos, na semana seguinte, nós fomos até esse consultório, até o consultório dessa dentista. E chegando lá, ela tirou uma nova radiografia, mas antes de tirar a radiografia, ela só tirou a radiografia para poder comprovar o que os próprios olhos dela estavam vendo. Quando ela viu a boca da minha filha, ela disse o seguinte: uau, mas o que aconteceu com essa menina? Que coisa incrível, eu nunca vi isso em tanto tempo de trabalho como dentista. É engraçado como tem criança que reage de forma diferente. Eu vou tirar uma radiografia de novo. Ela tirou uma nova radiografia e constatou que não havia mais nada no dente da Isabela. E hoje, passados aí 3, 4 anos, nós podemos ver a minha filha sorrindo normalmente, com os 2 dentinhos permanentes já quase pela metade, já para apontar totalmente. E eu vivi esse grande milagre. Meu querido e minha querida, eu espero que você glorifique a Deus por isso, porque o mesmo Deus que eu recorri, que é o mesmo Deus que está na vida dos nossos pastores, na vida do pastor Jorge Navac, é o mesmo Deus que está aí com você. E da onde vem, será, esse poder, essa manifestação divina capaz de trazer esses milagres à tona da nossa vida? Nós que somos seres tão imperfeitos, tão cheios de defeito, tão cheios de problemas, e gente para acusar é o que não falta. Pior ainda, né? O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, tem o propósito de me acusar e te acusar. Mas existe um poder dentro de nós, existe um poder interior que Jesus Cristo veio resgatar através do seu sacrifício na cruz do Calvário e da sua ressurreição no 3º dia. O tema da minha mensagem nesta quarta-feira, nessa Casa de Deus em Casa, é crendo no poder de Deus. Eu convido você, se você puder, aí onde você está, a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e eu vou ler a partir do versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do 7. Diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A nossa estrutura humana, nosso corpo físico, ele é fantástico, ele é uma máquina perfeita. Aliás, tudo que Deus faz é perfeito, é bom. O nosso corpo humano, ele é perfeito. Mas por conta da queda, por conta do pecado que entrou na humanidade, essa carcaça nossa aqui, ela está fadada à morte. Assim é o salário do pecado, é a morte. Mesmo sendo uma estrutura fadada à morte, o corpo humano, a mente humana, a estrutura humana, ela é fantástica, ela é capaz de executar coisas maravilhosas, espetaculares. Pessoas, inclusive, que nem sequer têm comunhão com Jesus, enfim, não importa, tem pessoas que são geniais, não é? Nós vemos o avanço da ciência, essa própria dentista mesmo, ela não é uma pessoa cristã, ela não acredita em Jesus e ela tem uma grande referência de ser uma excelente dentista. Mas esse texto que eu acabei de ler fala para nós o seguinte,
que tudo isso, toda essa beleza do ser humano, ainda assim é um vaso de barro. É algo que tem a sua utilidade, serve para alguma coisa, mas o valor que esse barro possui é infinitamente menor do que qualquer tesouro. E esse mesmo texto que eu li está dizendo o seguinte, que nós somos como tesouros em vasos de barro. Dentro de nós habita um poder muito mais excelente do que o poder que faz você executar as suas tarefas do dia a dia. Dentro de nós habita um poder que é um poder miraculoso, capaz de resolver questões que você ou algum cientista, algum estudioso, alguém erudito, alguém que domina as leis dos homens, não conseguiria resolver. Mas esse poder interior consegue resolver. Esse poder que está dentro de nós, ele só poderia vir de uma origem, do dono do poder, do Pai das luzes. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Dentro de cada ser humano existe um vácuo, existe um vazio, e esse vazio, ele está pronto, ele está preparado, na verdade ele está clamando para que esse lugar seja avivado e receba aquilo que vem do céu. Então, se você não tem ligação com Jesus Cristo, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse vácuo está aí dentro do seu coração. Esse vazio, essa falta de respostas básicas e algumas complexas, essa falta de resposta se manifesta aí dentro de você. Por quê? Dentro de nós, esse espaço que está lá, ele precisa ser preenchido por um poder que é celestial. Ele não pode vir de outro lugar, a não ser do céu. Muitas vezes nós buscamos preencher esse espaço com outras coisas, com atividades, com entretenimento. Algumas pessoas com vícios em bebida, vícios em drogas, vícios na internet, vício em pornografia e tantas outras questões que o mundo nos apresenta para tentar preencher esse vazio. Mas cada dose dessa que as providências humanas tentam apresentar para esse vazio é a mesma coisa que você tentar colocar um grão de areia numa praia vazia. Não faz a menor diferença. Ao contrário disso, existe um Deus verdadeiro, o único e verdadeiro Deus. Aquele que enviou seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. Para ligar esse vaso de barro, esse ser imperfeito, de novo no céu. Esse Deus é o nosso Deus, Criador de todas as coisas. E a própria palavra de Deus diz que Ele preenche todos os espaços. A sua glória enche a terra. Os céus proclamam a sua glória. Ele está em todo lugar. Evangelista, ele está em todo lugar? Está. Será que ele está dentro do seu coração? É aí dentro do seu coração que os efeitos mais poderosos que você poderia ver na sua vida vão acontecer. Eu cheguei diante de um homem de Deus, meu pastor Jorge, e pedi para que ele clamasse. Eu, logicamente, tinha clamado antes, junto com a minha esposa. E quando me deparei com o homem de Deus, a resposta veio. Que poder é esse, meu irmão? Que poder é esse, minha irmã? Poder vindo do céu. É necessário que você creia que existe este poder perfeito que flui do interior de homens que escolhem seguir a Jesus Cristo. O próprio Jesus fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem são os chamados? Os chamados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Você, nesse momento, está sendo chamado para algo diferente. Você está sendo chamado nesse momento, a partir da minha voz, a viver algo diferente no seu relacionamento com Deus, seja você crente ou não crente. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quem são os escolhidos? Ô evangelista, como que eu sei se eu sou escolhido? Vai que Deus não me escolhe, né? Mas a questão do ser escolhido não é essa. Deus já escolheu a todos. João 3,16 diz
que Deus amou ao mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou ao mundo, ele escolheu esse mundo aqui, esse mundo caído nosso. Você já estava escolhido. A questão é saber se você escolherá Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê. Para você saber se você é escolhido ou não, você precisa avaliar se você crê em Jesus ou se você não crê. A vida te apresenta sempre dois caminhos. O caminho da cruz e o caminho do mundo. Há sempre uma bifurcação sendo apresentada para você. Talvez essa bifurcação esteja se manifestando agora na sua vida, talvez no momento mais crucial que você poderia estar vivendo. Talvez essa bifurcação agora possa estar significando para você escolher entre a vida e a morte. Possa significar para você escolher entre bênção e maldição, entre vida eterna e morte eterna. Crer em Jesus é estar diante de uma bifurcação. Se você está diante de uma bifurcação, existe uma dúvida. Eu vou para a direita, sigo a Jesus, ou vou dar mais um tempinho e vou para a esquerda e continuo vivendo minha vida do jeito que está. Se você está numa bifurcação, existe dúvida. Veja só, ter dúvida não é não crer. O que é não crer? É você escolher um caminho diferente do outro. Por exemplo, se eu não creio que Jesus é o Senhor e Salvador e Ele pode ativar esse poder interior dentro de mim, se eu não creio em Jesus, quer dizer que eu creio que a minha vida vai continuar muito boa, que eu vou viver muitos anos e que eu não preciso de Jesus para agora. Quando você crê numa coisa, você deixa de crer em outra. Porém, se nesse momento você resolve crer em Jesus, diante de você, diante dessa bifurcação de dúvida, você diz o seguinte: não, me parece que tudo aponta para eu não tomar essa decisão, mas eu vou ouvir o que esse menino aí está falando, o que esse evangelista está falando, e eu vou escolher por Jesus. É uma decisão racional, consciente. Eu vou crer no que ele está falando, e você dá um passo nessa direção. Quando você dá um passo nessa direção, você está crendo que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a fonte do poder, e está deixando de crer naquilo que o mundo fala para você, que a vida basta você tocar ela que ela vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos levar a vida do jeito que está, vamos continuar bebendo, vamos continuar fumando, vamos continuar nessa situação de vida pecaminosa e caída que nós estamos vivendo, não tem problema. Quando você decide por Jesus, você está falando assim: eu não creio mais nisso, eu estou crendo em Jesus, eu resolvo crer em Jesus. Isso é crer, é dar um passo, com dúvida e tudo. Quando você resolve dar um passo em direção a Jesus, nós chamamos isso de fé. Você teve fé em Jesus. E aqui está alguém que já trilhou esse caminho. E esse milagre que eu contei, meu querido e minha querida, é porque eu já ouvi muitos milagres aqui na casa de Deus. E eu resolvi crer, eu resolvi acreditar e ter fé que Deus opera grandes milagres. E nesse caminho eu resolvi levar a minha família. E nós vivemos um milagre. Então, o que me separa de mim e de você? Só o tempo de crente, mais nada. Eu sou crente desde que eu nasci. Mas eu precisei fazer uma escolha por Jesus. Eu precisei também fazer uma escolha por Jesus. O que me faz diferente de você é só o tempo. A decisão é a mesma. O acesso que eu tive, você está tendo agora. O acesso a esse poder maravilhoso, a esse tesouro que pode brotar dentro desse vaso de barro que está me ouvindo, é agora, é já, é nesse momento, é imediatamente. Você pode escolher por Jesus agora. E entrar nesse mesmo caminho e dizer: eu creio em Jesus. Espera aí, eu estou com dúvida, eu estou com medo, eu nem estou entendendo muito bem o que esse menino está falando, mas eu creio. Crer é muito mais poderoso do que entender. Porque o crer leva você a caminhar. O entender leva você a raciocinar, a refletir, às vezes parar, às vezes ponderar. Porém, no que diz respeito à salvação, no que diz respeito ao seu nome escrito no livro da vida, a obra que Jesus tem para fazer para você, você não tem tanto tempo assim não.
Tudo isso porque nós não estamos em posse do próximo segundo das nossas vidas. Nós não sabemos se vamos estar vivos daqui a um segundo. Basta uma veiazinha do seu coração resolver, dar problema, tchau, acabou a nossa vida. A própria palavra de Deus diz que a nossa vida é como se fosse um vapor. Ora você vê e ora você não vê. Aquele vaporzinho que sai da panela, você está vendo ele ali, mas quando você olha de novo ele já não está mais. Assim é a sua vida. Não importa quantos anos você tenha, a vida é assim. No que diz respeito à decisão pela salvação, nós não temos tempo, ela é urgente, sempre é urgente, sempre será urgente, a todo momento. Ou você escolhe por Jesus, ou você escolhe pela destruição da sua própria alma. Essa escolha é sua. Evangelista, eu ainda tenho dúvidas. Meu irmão, vai com dúvida e tudo. Receba Jesus Cristo dentro de você. Caso contrário, você será apenas um vaso de barro, assim como eu sou. Mas eu sei que dentro de mim, eu sei que dentro do apóstolo Paulo, que escreveu esse termo maravilhoso, existe um tesouro. Esse tesouro é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus sela no meu coração, dizendo que eu estou salvo, que o meu nome está escrito no livro da vida, que eu estou indo para o céu. Mas ele faz muito mais do que isso. Os versículos de 8 em diante dizem o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós sofremos tribulações aqui nessa vida humana passageira até o nosso limite. Mas jamais Deus permitirá que esse limite seja ultrapassado. Por quê? Sempre haverá esperança. Se você está vivo e está respirando, você está desfrutando da misericórdia, da longanimidade, da paciência de Deus em chamar você. Venha, venha. Você está passando por tribulação? Venha. Eu não vou deixar você ser destruído. Pode vir. Continuando. Perplexos, porém não desanimados. Esse testemunho que eu contei, essa história, me deixou perplexo de ver a situação que a minha filha poderia estar. Mas isso não me desanimou, pelo contrário. Eu encontrei um caminho. E você só vai encontrar um caminho se você estiver ligado com Jesus. Perseguidos, porém não desamparados. Nessa vida nós temos perseguição. Seja você crente ou não. Sirva você Jesus ou não. Se você for crente, se você se converter, vão te perseguir por causa de Jesus. Porém, se você não for convertido, vão te perseguir por outra coisa. Perseguição vai ter nessa vida, mas quem tem esse tesouro dentro de si, jamais está desamparado. Nós temos um companheiro ao nosso lado. E esse companheiro promete colocar anjos à nossa volta para nos guardar. Irmãos, os versículos de 8 até o 10, ele vai falar justamente disso. Das vantagens, da bênção que é quando você está ligado no céu. A sua alma já está garantida para o céu, porém, as bênçãos do céu começam a se manifestar na nossa vida aqui. No versículo 10, o apóstolo Paulo fala o seguinte: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aqui eu quero encerrar a minha fala. Levar no corpo o morrer de Jesus é saber, é ter a certeza de que alguém precisou entregar a vida por você, para livrar você dos seus próprios erros e pecados, ou melhor, da condenação dos seus erros e pecados. Levar o morrer de Jesus no nosso corpo é lembrar-nos que um dia nós vamos morrer também. Mas se nós estamos levando o morrer de Jesus, saiba de uma coisa: morrer para o crente, para aquele que tem o nome escrito no livro da vida, não é o fim. Não significa o fim. Nesse caso que o apóstolo Paulo está dizendo, que é o meu caso, que é o caso de você que já entregou sua vida para Jesus, é simplesmente a quebra do vaso de barro. Sim, nós vamos morrer, assim como Jesus morreu. O meu vaso de barro vai se quebrar, esse corpo aqui vai se desfazer. Esse corpo vai morrer. O corpo de Jesus também morreu, mas a diferença é que Jesus ressuscitou
ao terceiro dia. Então, se eu estou ligado em Jesus, eu sei que esse meu vaso de barro um dia vai se quebrar, mas existe um tesouro dentro dele. E o dono do tesouro jamais deixará esse tesouro perdido. Ele vai requerer o tesouro de novo para si. Esse tesouro pertence a Deus. Mas se você não tem Jesus Cristo na tua vida, se você não se arrependeu dos seus pecados, dos seus erros e correu para Ele para pedir perdão, para pedir para Ele ter misericórdia de você, você não terá nada para apresentar para Deus. Então, o seu destino será simplesmente a quebra desse vaso. Eu levo no meu corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste no meu corpo. Se eu sei que Jesus morreu por mim e ressuscitou, a vida que Ele está planejando agora, a vida que Ele está derramando agora, eu também tenho acesso a ela. Então, se eu já estou indo para o céu, não pelos meus méritos, não pela minha santidade, mas por causa da graça de Jesus, quer dizer que aquilo que está no céu, guardado para mim, já está se manifestando na minha vida agora. Isso é um tesouro inigualável, é um investimento de Deus na minha vida e na sua vida. E como todo bom investidor, ele vai requerer os seus lucros. Qual é o maior lucro que Deus gostaria de receber de você? A sua alma salva, o seu nome escrito no livro da vida. Você, como vaso de barro, preenchido do tesouro do céu. E o que você precisa para isso? Crer em Jesus. Como eu faço para crer em Jesus, evangelista? Crer naquilo que eu estou falando agora, porque eu estou falando puramente da palavra de Deus. Eu estou falando aqui em nome de Jesus. Se você está em dúvida, se você está com medo, mas você quer crer, você quer seguir esse caminho, a hora é agora. Você precisa se decidir por Jesus agora, porque talvez, muito provavelmente, você não tenha uma nova oportunidade. Então eu quero convidar você, se você puder, a fechar os teus olhos. E se você puder, colocar a mão no seu coração. De olhos fechados, eu vou orar por você, tá bom? E depois eu vou fazer uma oração para você repetir, tá? Fique ligado aí. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero agora, meu Deus, colocar diante de Ti essa pessoa que está cultuando comigo, meu Pai, aqui na casa de Deus. Senhor, tem misericórdia da alma dela, Senhor, tem misericórdia da alma dele. Perdoa os pecados, ó Deus. Essa pessoa está arrependida de ter andado tanto tempo longe do Senhor, fugindo de Deus. Meu Deus, ela está arrependida e ela quer voltar para Ti. Então, por favor, receba essa pessoa. Escreve o nome dela no livro da vida, Senhor. Receba essa pessoa agora diante do Senhor. Eu sei que o Senhor está de braços abertos, recebendo toda a acusação, toda a opressão, toda a obra do diabo está sendo desfeita neste momento. Em nome de Jesus. E você que está aí, que orou comigo, continue de olhos fechados. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo. Ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por ter enviado Jesus para me salvar. Eu peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros, e peço a Ti que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida que o Senhor tem aí no céu, porque a partir de agora eu declaro que eu creio em Jesus e que Ele é o meu Senhor e que Ele é o meu Salvador e que diante de mim não há mais nenhum outro. Eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Eis-me aqui, Senhor Jesus. No Teu nome eu oro. Amém e amém e amém. Amém. Esse tesouro em vasos de barro se manifestará na tua vida por causa dessa decisão, por causa dessa oração, por causa dessa consciência, por causa desse passo
que você deu agora. Simples assim. É simples assim, evangelista? É. Essa decisão é muito simples. Porque o mais difícil, Jesus já fez por você. E Ele te chama, venha. Mas não seja só um chamado. Seja um escolhido. Escolha. Continue escolhendo por Jesus. Acompanhe a Casa de Deus nas redes sociais. Acompanhe a Casa de Deus na internet, se você está longe. Mas se você está aqui em Jundiaí, se você está em Itupeva, se você está em Itatiba, se você está em Campo Limpo Paulista, onde nós temos as nossas igrejas, venha a um dos nossos cultos. Os horários dos cultos estarão aqui no YouTube, estarão nas nossas redes sociais, os endereços das igrejas também estarão lá. Venha cultuar conosco, porque nós queremos continuar com você nessa jornada até o céu, porque eu tenho certeza que Deus quer ver você lá no céu, assim como Ele quer me ver também. E eu quero muito estar contigo no céu de glória, no lugar onde Jesus está, onde Ele preparou para nós. Que Deus te abençoe, um beijo, boa semana, em nome de Jesus.